Oi, eu vou mostrar como que faz o processo de devolução cliente no sistema. Então, primeiro de tudo, para eu conseguir gerar uma devolução, a venda tem que estar recebida em caixa, senão não vai aparecer a opção de geração da devolução. A outra configuração que a gente precisa verificar é no cadastro do usuário, que aqui tem a opção de se ele tem permissão de fazer devolução, tem que estar habilitado essa opção. E aí, como que eu posso gerar a devolução? A maneira mais simples, tá? É diretamente pela tela de venda. Eu faço a busca da venda que eu quero gerar a devolução. Venho aqui nesse ícone de 3 linhas e vai ter uma opção devolução. Aqui ele já vai me direcionar para a tela onde eu só vou colocar o motivo, o tipo de vale e a quantidade a ser devolvida. E é um processo bem simples. Tem a possibilidade também de eu fazer esse mesmo processo de criação de devolução pela tela devolução cliente. Aí aqui vai ter a possibilidade de eu fazer a inserção manual dessa devolução, que aí ele não pede que eu referencie uma venda, então só vai ser para eu incluir um crédito, né, para o cliente e para dar entrada de estoque desse produto devolvido, mas o correto, né, o mais usado, na verdade, é esse gera automático, que aqui eu vou ter que filtrar a venda, né, e vou selecionar ela para gerar a devolução e ele vai me direcionar para aquela mesma tela de vendas. Então, o processo mais rápido, né, mais fácil também, é diretamente pela tela de venda. Faço a busca aqui da venda que eu desejo, clico nas 3 linhas e venho para a devolução. Então, vamos para a devolução mesmo. Aqui ele já vai puxar o vendedor, o número da venda que a gente está gerando a devolução, né? E em caso de devolução, é obrigatório eu informar o motivo dessa devolução. Então, aqui eu tenho a possibilidade na tela de devolução cliente de cadastrar os motivos. Aqui eu já tenho alguns, eu vou colocar a desistência da compra. A natureza, ele vai reverberar, né? Se eu precisar emitir uma nota fiscal no CFOP, que vai ser impresso. E aqui o tipo de vale. A gente tem 4 vales. O Vale Crédito, ele vai gerar um crédito para o cliente utilizar numa venda futura, né, como forma de pagamento. Então ele vai abater ou o valor total, né, vai depender do valor da venda, ou parcialmente o crédito que foi gerado aqui. Então o caixa vai ter que selecionar esse crédito para ele ser utilizado. A outra opção, que é o crédito no contas a receber, esse já é uma opção utilizada para clientes do tipo carteira. Então, para aqueles clientes que fazem várias compras no mês para fazer um fechamento no final do mês, a peça devolvida ainda não foi paga. Então, não faz sentido com que eu gere um vale crédito, já que ele não vai pagar esse item. Então, o crédito no contas a receber, o valor da devolução gerado vai gerar um crédito negativo no contas a receber, para que quando a pessoa responsável pelo financeiro for fazer o fechamento desse cliente, selecione também o crédito e faça esse abatimento da peça devolvida com as pendências que ele ainda tem em aberto com vocês. As outras duas opções, elas geram uma pendência na tela de garantia, que é quando eu vou enviar a peça para o meu fornecedor avaliar, né, se foi uma avaria, se foi um mau uso. O vale garantia eu vou utilizar quando ele gera um vale crédito para o cliente, para ele utilizar como condição de pagamento. É, mas vai gerar uma pendência para você enviar essa peça para o seu fornecedor depois, para eles avaliarem se vai ser devolvido o valor, se foi mau uso ou não, enfim. Mas de qualquer maneira, a empresa já resolveu dar esse crédito para o cliente. A outra opção é o laudo garantia, que ele vai gerar uma pendência também de garantia, mas ele não devolve nenhum crédito para o cliente. Ele vai primeiro fazer com que você envie a peça para o seu fornecedor avaliar, né, o problema dessa peça, para então depois, no retorno dessa peça, você definir o que vai ser feito com esse cliente. Se vai ser devolvido em valor, em peça, se vai ser gerado um crédito, ou então, dependendo do retorno do fornecedor, não vai ser devolvido nada. De repente, o problema foi por mau uso da peça, instalação, e não vai ser gerado nenhum crédito, tá? Então, nesse caso, eu vou gerar um vale crédito, que vai ser gerado, né, um crédito para utilizar como condição de pagamento. E aqui ele vai me mostrar todos os produtos dessa venda
e eu coloco quais eu quero devolver. Então, aqui está o saldo, que é o total que foi vendido, né? E eu posso colocar aqui que eu vou fazer a devolução somente de uma unidade, por exemplo. Eu deixo zerado a outra e clico aqui para confirmar. Gero a devolução. Então, estou gerando desse produto teste. O sistema traz um recibo aqui para você dar para o seu cliente, gera um número de devolução, tá? Com o valor dessa peça devolvida. E aí, todas as devoluções geradas, eu vou conseguir visualizar na tela de devolução cliente aqui, né? E aí ele vai ter uma tag informando o tipo do vale, se é um vale crédito, se é um crédito contas a receber, laudo garantia, enfim. E aqui ele vai detalhar para mim o total da devolução, o quanto foi utilizado, nesse caso nada, e o saldo. Quanto aos valores, né, para ser utilizado esse vale, o sistema vai permitir que você utilize o vale parcialmente caso a venda que vai ser utilizado o vale seja menor do que o valor do vale. Então, por exemplo, se eu gerar uma venda de R$ 100 para abater uma parte do saldo, ele vai desconsiderar R$ 100 e vai ter ainda 271 em aberto para ele utilizar numa nova compra. Mas se a venda for um valor maior do que o saldo, né, do crédito, o sistema sempre vai utilizar o valor total disponível desse valor de devolução, tá? Se eu vier aqui nessa devolução, eu vou conseguir consultar, então ele vai me mostrar o número da venda, o produto. Quando o vale for utilizado, ele vai mostrar aqui o número da venda e o valor utilizado, certo? Nesse caso aqui, ele só está listando para mim a venda, a devolução que eu acabei de gerar, mas se eu vier aqui em passado, por exemplo, ó, ele vai listar todos que eu já gerei. E aqui, só para mostrar a diferença das tags, ó, ele mostra para mim a diferença dos vales criados, tá? E aí, uma informação, né, que eu vou mostrar é como que isso é mostrado também no produto. Então, esse devolução aqui, eu gerei desse item. Se eu for atrás desse produto, vamos procurar lá, vai ter uma movimentação de estoque gerado via devolução, que é para vocês conseguirem ter um controle dessas movimentações, caso acessem o dossiê do produto, por exemplo. Então, vamos procurar aqui só para mostrar. Ó, esse produto teste, que foi o que eu gerei, a devolução. Aí eu venho aqui na aba estoque, ó, e logo estoque. Aqui vai estar, ó, devolução cliente, o número da devolução, a quantidade que foi devolvida que foi 1 e o usuário que gerou essa devolução. Então, já vai ser dado entrada em estoque desse produto, tá? E aí, quando eu for gerar uma venda para esse mesmo cliente, nesse caso aqui, foi o cliente Juscelino, vou fazer essa simulação para mostrar para vocês. Então, vou até pegar essa mesma venda e vou gerar uma cópia para ser menos trabalhoso. Epa, já está aqui os itens. Vou fechar novamente essa venda. E aí, vou mostrar como que a gente utiliza esse vale no caixa, né? Beleza, vou no caixa agora. Aqui está a venda para ser recebida. Vou clicar para receber. E aí, nesse tipo de vale crédito, eu vou utilizar no recebimento do caixa. Então, vai ter essa aba vale. Aqui ele mostra, ó, o vale que o cliente tem disponível. E aí aqui ele já vai trazer a busca desse cliente e aí eu vou selecionar, ó, o vale utilizado. Nesse caso, como a venda tem um valor maior, ele vai ser utilizado o valor total do vale e vai ficar pendente para eu receber somente a parte que ficou em haver, né? E aí quando eu confirmar, vai ser utilizado esse vale, já bateu, né, do valor total. E aí vou mostrar também como que isso vai ficar visível na tela de devolução cliente. Vou voltar lá novamente, devolução cliente. Ó, aqui já está o total, utilizado e o saldo. Então, essa devolução, esse vale já foi utilizado. Se eu vier aqui em consulta, ó, em vales utilizados, ele vai mostrar o número da venda e o valor que foi utilizado.
Então, essa é a função principal, né? Ele já vai movimentar estoque. Se eu precisar emitir uma nota de devolução para o cliente, tem essa opção aqui. Eu clico para emitir a nota fiscal, já vai me direcionar com os dados. Só preciso colocar a transportadora, dados complementares se for necessário. E aí, para mostrar também a diferença do outro vale no contas a receber, deixa eu procurar primeiro esse vale. Vou procurar um vale aqui que seja do tipo contas a receber, ó, esse aqui. Tem um saldo, ó, do Juscelino mesmo, 21,13. Vou fazer a busca desse código aqui. Se eu colocar aqui, vou procurar pelo número de venda, que vai ser o número da devolução. Toda vez que eu gerar um crédito no contas a receber, o saldo vai ser gerado em valor negativo, que aí eu vou fazer o abatimento. Então, quando eu for fazer o fechamento do Juscelino, eu seleciono esse vale também e aí ele vai descontar essa peça devolvida. Então, em suma, esse foi um resumo, ficou um pouco comprido, né? Mas eu quis explicar detalhadamente todas as funções. Se tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente.